Talvez o filme mais difícil de falar sobre, do diretor Dario Argento, seja justamente Inferno. Há algumas razões para isso. A mais sensível é que é de longe o filme que mais me aterroriza do diretor. O cinema de horror italiano em geral, e do Argento em particular, não é um tipo de filme que me causa medo. Na maior parte das vezes, são filmes que me impressionam pelo seu caráter estético, em que apresentam um cuidado de composição cinematográfica único. São, como diria um amigo meu, uma viagem de montanha-russa pela história da arte. Há alguns anos, em uma sessão cineclubista de Profondo Rosso, coincidentemente programado pelo mesmo amigo da citação, fiquei com a cabeça a ponto de explodir quando percebi que os extras que estavam em quadro não se movimentavam. O filme abdicava de um efeito realista, mas não em uma cena de assassinato, de sonho ou pesadelo, mas em um plano banal de uma cena de exposição. Não sei porquê, mas na minha cabeça, Profundo Rosso era um filme que jogava até certo ponto com uma representação naturalista, para quebrá-la em seguida. Ledo engano. Suspiria, claramente, já quebra com esse feitiço do real. Parece que parte de onde o profundo termina, naquele vermelho espesso que afoga David Hemmings. Não só o vermelho, mas o verde, o azul, o amarelo, em tons e saturações diferentes, nos encobrem até distorcer nossos olhos com tanta luz e cor. Porém, também é um filme centrado em sua protagonista, interpretada por Jessica Harper, assim como Profundo era em Hemmings. Inferno, por outro lado, não está centrado em nada que não seja o puro pesadelo da atmosfera. É um filme que quase não revela sua trama. O mistério que reside nele continua mistério durante todo o filme. E para fazer isso, não tem pudores em se livrar de qualquer um ou qualquer coisa que tente resolvê-lo. Em 3 momentos do filme, pensamos estar seguindo a protagonista. Primeiro, Rose Elliott, personagem de Irene Miracle. Ela abre o filme lendo o livro As Três Mães, de E. Varelli. Escutamos essa leitura pela voz de Varelli, e ele será, muito provavelmente, o único narrador da história, a nossa única fonte de conhecimento da narrativa de Inferno. O livro fala de 3 chaves para saber onde mora uma das mães. A primeira chave é um cheiro horrível, o que Rose já sente, especialmente ao redor do sebo em que comprou o livro de Varelli. A segunda chave, o livro diz, se encontra no porão, embaixo da casa. Ali se encontra a imagem e o nome da irmã que reside no prédio. Porém, o que Rose acha nesse porão é apenas um horror inexplicável que quase a mata, em uma cena composta por uma calma aquífera que transforma-se em onirismo puro. No final não há chave, há uma destruição que representa uma porta fechada para Rose, deixando-a temer a luz de sua própria casa. Somos transportados para Roma, em uma aula de ópera. Nela, o professor coloca para os alunos Va Pensiero, da ópera Nabucco de Verdi. Vemos o irmão de Rose, Mark, acompanhado de sua amiga Sarah. O que seria uma pequena cena de apresentação em qualquer filme normal torna-se um tour de force perturbador, com a música de Verdi tocando enquanto Mark é enfeitiçado por uma bela e desgrenhada mulher que o olha com uma intensidade desarmadora. Quando a música acaba, pensamos que será Mark, mesmo em seu estado perturbado, que irá nos conduzir pela narrativa. Mas na verdade é Sarah, que tendo em mãos a carta de Rose para seu irmão, tenta descobrir em uma biblioteca algum tipo de informação sobre as 3 mães. Sarah, porém, fuça onde não deveria e acaba fugindo do lugar e refugiando-se em sua casa, mesmo que saiba que também não está segura ali. Va Pensiero volta a tocar, mas desta vez com fins trágicos. Mark vai ao apartamento de Sarah apenas para achá-la morta. Lê pedaços da carta que a irmã mandou para ele e que, no fim, acabaram causando a morte de Sarah. Ele tenta ligar para sua irmã em Nova York, mas sem sucesso. Voltamos a Rose, que depois da ligação de seu irmão é perseguida por pessoas misteriosas. Ela tenta fugir, mas é pega numa armadilha de cores desconcertantes e assim é morta brutalmente. O filme nos apresentou 3 protagonistas, pulando de um ao outro e, por fim, matando 2. Essa é só uma das mostras da desestabilização narrativa de Inferno, que nos coloca em um estado de terror constante. Nos é tirar do tapete da realidade ou da verossimilhança tantas vezes que só sobra
o irracional, o sonho. Não há possibilidade de se compreender aquilo que está na tela, apenas de participar do desfile de cenas, compostas musicalmente através das cores de argento. Ele mesmo disse que se Suspiria era a fábula da Branca de Neve, Inferno era a da Bela Adormecida, contando inclusive com uma cena em que Sarah espeta um dedo. Só que me parece que quem dorme somos nós, os espectadores, num eterno despertar em que um pesadelo segue o outro, sem esperança de abrir os olhos e acordar. Poderia ainda falar de muitas outras coisas sobre o filme, mas com medo de me perder nele, vou ficar com alguns outros momentos que me marcaram. Por exemplo, há uma quase onipresença de gatos no filme. Muitos filmes de horror utilizam um recurso tão banal de nos causar jumpscare e logo em seguida nos acalmar com a inocente imagem de um bichano. Em Inferno, os gatos não estão ali para acalmar ninguém. Pelo contrário, eles destroem Elise, personagem de Daria Nicolodi, e se vingam, mesmo que através do karma, de Kazanian, o dono do sebo, interpretado por Sacha Pitoev. São poucos os filmes que devolvem aos felinos a sua aura ameaçadora. Inferno não podia deixar de ser um deles. Também me marcaram os detalhes ou inserções que aparecem no filme desde o primeiro plano. Uma maçaneta, uma faca para cortar cartas e livros, um chaveiro, um prego na porta de um carro, os movimentos de carne sendo batida, gato comendo rato, alguém sendo enforcado. Diegéticas ou não, são imagens que grudam na nossa memória. O fogo, que não é tanto um símbolo de destruição e recomeço, e sim mais uma porta fechada do filme para a narrativa. Daqui, depois de vermos a morte encarnada, não há mais possibilidade. A explosão, a luz incandescente das labaredas, é o grito de liberdade de Argento. É a imagem que prova a liberdade de seu cinema. Já o tinha feito em Suspiria. Repete-o aqui em Inferno. Por último, tem a música de Keith Emerson, do Emerson, Lake and Palmer, mas desta não preciso falar nada.